Olá pessoal, hoje eu vou falar de um caso de um filho de um amigo meu. Ele estava tinha recém-ingressado no primeiro ano, estava aprendendo a ler, ele já conhecia os fonemas das letras, mas ele estava ainda tendo alguma dificuldade de unir sílabas e de entender que algumas sílabas precisavam de duas letras, né? Então era o que ele estava aprendendo em sílabas simples. Então, eu ditava para ele, por exemplo, belo, ele colocava o B, o L e o O, e esquecia o E, ou botava só o L ou só o O. Então o que eu expliquei para ele, olha, as consoantes, algo bem simples, né, que funciona para as crianças, elas não gostam de ficar sozinhas. Então a gente tem que colocar alguém para acompanhá-las. Então se eu fazer o bó, o B nunca vai estar sozinho. Ele vai estar acompanhado de uma vogal. Então nós vamos prestar atenção. Bó, lá. Então essa consoante ela vai estar acompanhada de uma vogal. Quando ele subtraía a consoante, por exemplo, belo, e botava só o O, essa dica não ajudava. Mas quando ele botava só a consoante, então logo ele lembrava: olha, tá faltando alguém, ela não gosta de ficar sozinha, ela gosta de ter um amigo. Então ele tentava ver qual era a vogal que estava faltando e prestava mais atenção. E funcionou. Depois, outra coisa que eu fiz com ele lia a palavra, por exemplo, mata. Ele lia as duas sílabas, mas eu perguntava para ele qual é a palavra e ele não sabia. Então eu trabalhei com ele uma atividade bem simples. Em vez de fazer isso escrito, eu comecei a fazer oral. Então eu dizia para ele: olha, eu vou dizer uma palavra e tu vais descobrir qual é o segredo, qual é a palavra que eu estou falando. Então eu falava lá: mata. E ele tinha que dizer: mata. Bola. E ele tinha que dizer: bola. Veja, eu dava um espaço entre as sílabas, que é o que ele fazia na leitura. Como ele não tinha uma leitura rápida, ele falava uma sílaba e depois ele falava outra. Agora, o que eu estava fazendo? Ensinando a prestar atenção nas duas sílabas e a juntá-las. Depois de fazer isso algumas vezes, essa atividade, a criança ela acaba pegando quando ela vai fazer a leitura, porque ela sabe que ela tem de guardar uma na memória e juntar com a outra. Então, às vezes, não adianta você insistir na escrita ou na leitura escrita, né? Da escrita. Você deve fazer o quê? Trabalhar alguma atividade oral ou em algum outro sentido, às vezes é outra necessidade que a criança tem, para aí sim depois voltar para aquela atividade e funcionar. Às vezes o problema não é naquele aspecto lá, naquele elemento. Às vezes é algo antes que está faltando e que precisa ser trabalhado. Então, esse é um outro caso, né? Uma atividade bem simples de fazer e depois começa a aumentar a dificuldade, né? Por exemplo, amarelo. A criança tem que dizer amarelo. Depois você vai falar palavras que são mais difíceis, que não são tão próprias do cotidiano dela. E ela vai ter que prestar realmente atenção no som e reproduzir o som. Isso vai trabalhar também a memória dela, que a gente chama a memória de curto prazo, né? E vai ajudá-la bastante. Então, até um próximo vídeo e